Livro Redes de Computadores, quarta edição. Capítulo 1. Introdução. Cada um dos 3 séculos anteriores foi dominado por uma única tecnologia. O século XVIII foi a época dos grandes sistemas mecânicos que acompanharam a Revolução Industrial. O século Zero foi a era das máquinas a vapor. As principais conquistas tecnológicas do século XX se deram no campo da aquisição, do processamento e da distribuição de informações. Entre outros desenvolvimentos, vimos a instalação das redes de telefonia em escala mundial, a invenção do rádio e da televisão, o nascimento e o crescimento sem precedentes da indústria de informática e o lançamento dos satélites de comunicação. Como resultado do rápido progresso tecnológico, essas áreas estão convergindo rapidamente e são cada vez menores as diferenças entre coleta, transporte, armazenamento e processamento de informações. Organizações com centenas de escritórios dispersos por uma extensa área geográfica podem, com um simples apertar de um botão, examinar o status atual de suas filiais mais remotas. À medida que cresce nossa capacidade de colher, processar e distribuir informações, torna-se ainda maior a demanda por formas de processamento de informações ainda mais sofisticadas. Apesar de a indústria de informática ainda ser jovem em comparação a outros setores industriais, por exemplo, o de automóveis e o de transportes aéreos, foi simplesmente espetacular o progresso que os computadores conheceram em um curto período de tempo. Durante as 2 primeiras décadas de sua existência, os sistemas computacionais eram altamente centralizados, em geral instalados em uma grande sala com paredes de vidro, através das quais os visitantes podiam contemplar, embevecidos, aquela maravilha eletrônica. Uma empresa de médio porte, ou uma universidade contava apenas com 1 ou 2 computadores, enquanto as grandes instituições tinham, no máximo, algumas dezenas. Era pura ficção científica a ideia de que, em apenas 20 anos, haveria milhões de computadores igualmente avançados, do tamanho de um selo postal. A fusão dos computadores e das comunicações teve uma profunda influência na forma como os sistemas computacionais eram organizados. O conceito de centro de computação como uma sala com um grande computador ao qual os usuários levam seu trabalho para processamento agora está completamente obsoleto. O velho modelo de um único computador, atendendo a todas as necessidades computacionais da organização, foi substituído pelas chamadas redes de computadores, nas quais os trabalhos são realizados por um grande número de computadores, separados, mas interconectados. A estrutura e a organização dessas redes são os temas deste livro. Ao longo do livro, utilizaremos a expressão rede de computadores quando quisermos mencionar um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia. 2 computadores estão interconectados quando podem trocar informações. A conexão não precisa ser feita por um fio de cobre, também podem ser usadas fibras ópticas, micro-ondas, ondas de infravermelho e satélites de comunicações. Existem redes em muitos tamanhos, modelos e formas, como veremos mais adiante. Embora possa parecer estranho para algumas pessoas, nem a internet nem a World Wide Web é uma rede de computadores. No final deste livro, deverá ficar claro o motivo dessa afirmação. A resposta simples é que a internet não é uma única rede, mas uma rede de redes, e a web é um sistema distribuído que funciona na internet. Existe na literatura uma considerável confusão entre uma rede de computadores e um sistema distribuído. A principal diferença entre eles é que, em um sistema distribuído, um conjunto de computadores independentes parece ser, para usuários, um único sistema coerente. Em geral, ele tem um único modelo ou paradigma que apresenta aos usuários, com frequência, uma camada de software sobre o sistema operacional, chamada middleware, é responsável pela implementação desse modelo. Um exemplo bem conhecido de sistema distribuído é o World Wide Web, na qual tudo tem a aparência de um documento, uma página da web. Em uma rede de computadores, essa coerência, esse modelo e esse software estão ausentes. Os usuários ficam expostos às máquinas reais,
sem qualquer tentativa por parte do sistema de fazer as máquinas parecerem e atuarem de modo coerente. Se as máquinas tiverem hardware diferente e sistemas operacionais distintos, isso será totalmente visível para os usuários. Se quiser executar um programa em uma máquina remota, o usuário terá de efetuar o logon nessa máquina e executar o programa lá. Na prática, um sistema distribuído é um sistema de software instalado em uma rede. O software dá ao sistema um alto grau de coesão e transparência. Consequentemente, é o software, e em particular o sistema operacional, que determina a diferença entre uma rede e um sistema distribuído, não o hardware. Apesar disso, há uma considerável sobreposição entre os dois assuntos. Por exemplo, os sistemas distribuídos e as redes de computadores precisam movimentar arquivos. A diferença está em quem é o responsável pela movimentação, o sistema ou o usuário. Embora este livro seja basicamente dedicado a redes, muitos tópicos também são importantes em sistemas distribuídos. Para obter mais informações sobre sistemas distribuídos, consulte Tannenbaum e Weinstein, 2002.